Eu procrastino. Eu começo e paro. Eu não termino o que eu começo. Eu sei que eu tenho capacidade, eu sei que eu tenho talento, eu sei que eu tenho habilidades, mas algo me impede de alcançar a realização profissional. O que pode ser? Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Ana Garlett e hoje quero falar com você sobre essa pergunta, sobre o mundo do trabalho, sobre o que nos ajuda a seguirmos para o mais em direção à nossa realização e o que pode nos impedir. Aqui eu falaria para você, para quem mandou essa pergunta e conta para nós, né, que percebe que sim, que tem talento, capacidade, que tem habilidades e algo impede essa pessoa de colocar isso a serviço da vida, a serviço da sua vida, a serviço das outras pessoas. O que pode ser? Que tipo de postura essa pessoa está adotando? Que tipo de mecanismo inconsciente que está atuando para que esse resultado apareça na vida de alguém? Eu traria aqui 3 ou 4 pontos para você. O primeiro deles é, via de regra, alguém que procrastina é alguém que pode ser muito perfeccionista. Então, a pessoa procrastina, ela deixa de agir, deixa de fazer, como uma forma de, em não fazendo, em não agindo, ela não comete erros. E de onde vem essa postura? Muitas vezes é alguém que teve uma crítica severa, que teve um julgamento severo a um dos pais ou mesmo a ambos. E por isso, quando chega na sua vida adulta, quando chega a sua hora e o seu momento de lançar-se na vida profissional, então essa pessoa percebe, agora se eu agir, eu posso errar, e se eu errar, eu fico muito parecido com exatamente com aquelas pessoas que eu critiquei. Então, esse sempre é um resultado de uma postura de crítica e de julgamento. Alguém do nosso sistema, via de regra, os nossos pais. Mas tem também aqui uma outra possibilidade. E eu perguntaria a você que envia essa pergunta, ou mesmo você que está assistindo esse vídeo agora e se identifica com essa pergunta. Percebe que isso acontece também com você. Percebe que você tem talento, capacidade e algo te impede de seguir adiante. A pergunta é, quando você adota esse comportamento, você se parece com quem? Quando você adota essa forma de agir perante a vida, quando você guarda o seu talento, esconde o seu talento, bloqueia a sua habilidade, a quem você honra? A quem você imita? Quem você poderia estar repetindo? A quem você está sendo leal? Essas são perguntas que falam sobre as nossas lealdades sistêmicas, muitas vezes lealdades inconscientes. O que significa isso? Às vezes, alguém do sistema familiar teve um destino muito difícil, uma história de dificuldades, de fracassos. Às vezes, essa pessoa foi excluída, deixada de lado, se tornou quase uma vergonha para a família. Então, um descendente que vem depois, de repente começa a sentir-se também com os mesmos impedimentos, com as mesmas dificuldades. Que tipo de mecanismo é esse? Nós chamamos de lealdade, uma lealdade inconsciente, uma lealdade invisível, algo que é conduzido pela memória do sistema familiar, pelo campo familiar e que faz com que o sistema possa voltar a olhar para essas pessoas difíceis, para essas pessoas que foram excluídas, trazendo-as de volta, porque isso é um princípio da vida, pertencimento. Toda pessoa que faz parte de um sistema familiar tem direito a pertencer. Não importa o que aconteceu com ela, não importa o que ela tenha feito ou deixado de fazer, o que ela conseguiu ou não conseguiu fazer. Então esse sempre pode ser também um mecanismo de lealdade. E aí você pode verificar, tem algum tipo de história assim? Muitas vezes até o pai e a mãe estamos sendo leais, inclusive ao pai ou à mãe que tiveram histórias difíceis com o trabalho, ou uma mãe que não conseguiu trabalhar, mas era o grande sonho dela. Então eu agora estudei, eu sou formada, mas eu também não consigo trabalhar, porque é uma forma de colocar para ela o meu amor, mas
É um amor cego. Se esse termo é novo para você, te convido a assistir os demais vídeos aqui do nosso canal, porque a gente fala bastante sobre o que é esse amor cego, o que é esse amor à beira do abismo, o que é esse amor às últimas consequências e qual é a postura que ajuda alguém a seguir adiante, como que eu saio disso. Uma terceira possibilidade de um comportamento assim poderia ser um movimento interrompido, normalmente em relação à mãe, quando nós somos muito pequenos. Se algo aconteceu e nós, enquanto bebês, ficamos separados dela, isso pode gerar uma memória, pode imprimir em nós uma memória de um certo abandono, de uma falta de confiança, de que a vida não é segura, de que a vida não é confiável. E depois, quando nós nos tornamos adultos e precisamos dar os passos em direção à vida, à profissão, em direção ao outro, nós nos retraímos, porque nos falta essa confiança que foi uma leitura lá desse movimento original com a nossa mãe. Qual que é a saída quando aconteceu algo assim? Ou se você sabe que isso aconteceu com você, como por exemplo, a mãe ficou hospitalizada por muito tempo, você ficou gravemente doente, precisou ficar longe da mãe por algum motivo. Quando você sabe que isso aconteceu com você, é muito importante fazer um exercício de reconexão com a sua mãe. Talvez até uma constelação familiar poderia lhe ajudar. E em quarto lugar, o que eu traria para você pode estar faltando para você, pode estar acontecendo com você algo que a gente chama de falta de pai. E o que significa falta de pai? Pai é uma força, é um tipo de energia que nos traz coragem, capacidade de assumirmos riscos, de sermos práticos, de termos coragem de dar os passos, de errar, de testar, de experimentar. E quando o nosso movimento em relação ao Pai está interrompido, ou nós temos julgamentos, ou achamos que ele afinal não era o Pai certo para nós, nós também bloqueamos essa força dele em nós. Então, também avalie em você como é que está a sua relação com o seu pai. Ele tem um lugar no seu coração? Ele tem um espaço do jeito que ele é? Um homem bem comum, assim como eu e como você? Com esses 4 pontos de análise, eu tenho certeza que você vai encontrar muitos insights e muitas possibilidades de solução para deixar de procrastinar e colocar esse talento e essa habilidade a serviço do mundo. Eu desejo muito sucesso para você, agradeço a companhia, agradeço a sua audiência e lhe convido a nos acompanhar aqui nos próximos vídeos. Até mais!